compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está no capítulo 15 de Lucas. O capítulo 15 de Lucas, que fala sobre a parábola da ovelha e da dracma perdida. Preste muita atenção nesta palavra, que fala assim: e chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando, a põe sobre o seu ombro gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai vós comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo vós que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. O qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai vós comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E no versículo 11 fala assim: parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia. E ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e aqui pereço de fome. Levantai-me-ei e irei ter com meu pai, e di-lhe: ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-lhe, e põe-se-lhe um anel na mão e a parga nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai, e comamos e alegramos nós. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, achando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Vei teu irmão e teu pai. Matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mata-te-lhe um bezerro cevado? E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegramos nós e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. A palavra de Deus, que está escrito em Lucas capítulo 15, que fala a parábola da ovelha e da dracma perdida. Chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós tem 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Louvado seja Deus. Aqui Jesus, ele propôs uma parábola. Quem tem 100 ovelhas e perde uma e não vai adiante dela para achar. Olha o que Jesus propôs aqui para esses homens. Uma coisa é você ter 10 filhos e 9 deles está à noite em casa
dormindo na sua cama, debaixo do seu telhado, e você tá vendo ali 9 que está ali protegido em casa à noite, e você vai lá, conta, você tem 10, só tem 9 lá. E o outro tá no mundo fazendo qualquer tipo de coisa,